Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida. Nesta quarta-feira, dia 26 de abril, da terceira semana da Páscoa, e na qual nós lemos então o Evangelista São João no capítulo 6, versículos do 35 ao 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós retomamos nesta quarta-feira a leitura do capítulo 6 de São João, onde vemos Jesus Cristo que faz esse discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Se nós nos recordarmos na segunda-feira, nós víamos Jesus que dizia que devemos nos esforçar para conseguir não o pão que perece, mas o pão que permanece para sempre. E este pão era o próprio Cristo que iria nos dar. Hoje ele nos diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, é a Cristo que devemos buscar. É de Cristo que devemos nos alimentar para que possamos verdadeiramente, então, ter para nós a vida eterna. Isso fica bem claro quando, no último versículo do Evangelho de hoje, Jesus diz que esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E mais uma vez, então, nós vemos Jesus Cristo que nos dá os critérios para que possamos ir ao encontro dele e, consequentemente, ao encontro da vida eterna, ao encontro da nossa salvação, que, claro, é sempre fruto da benevolência e da graça de Deus, mas pede também o nosso esforço cotidiano. Ele diz que é necessário ver o Filho e nele crer. E é interessante vermos quando falamos deste crer no Filho, porque este crer no Filho é algo bastante concreto na nossa vida. Quando nós falamos que acreditamos em Jesus Cristo, não é um acreditar estéril, como muitas vezes nos é colocado. Esse acreditar estéril é aquilo que às vezes a gente faz dizendo: eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que existe um Deus acima de nós, e etc. e tal, mas, no entanto, vivemos como se esse Deus não existisse. Vivemos como se esse Deus não tivesse nos dito algumas situações que são contrárias ao acreditar nele. E assim seguimos a nossa vida pacientemente, afagando o nosso ego, dizendo: não, eu creio em Deus. Mas nossas obras acabam demonstrando o contrário daquilo que a nossa boca professa. É por isso, então, que nós vemos que é necessário ver o Filho e nele crer para ter a vida eterna, e este crer no Filho demonstrar-se-á em situações bastante concretas do nosso dia a dia, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, através das nossas ações. É ali que irá demonstrar-se verdadeiramente o nosso crer em Jesus Cristo. E assim deveríamos dia a dia perscrutar a palavra de Deus, aprofundarmos-nos no conhecimento da palavra de Deus, para entendermos aquilo que o Filho nos ensina, aquilo que Cristo nos ensina, e vivermos aquilo que Ele nos ensina, porque é vivendo a sua palavra que nós iremos demonstrar verdadeiramente que cremos nele. Porque, como dizia, este crer no Filho não é um crer da boca para fora, não é um crer de professar unicamente com os lábios, mas é um crer também demonstrado dia a dia na nossa vida cotidiana, através de gestos, palavras, ações do nosso dia a dia. E assim, quando nós nos esforçarmos verdadeiramente para cumprir
as obras de Deus, é onde nós poderemos dizer que vimos e cremos no Filho. E teremos a certeza que, vendo e crendo no Filho, Deus nos dará a vida eterna e seremos ressuscitados com Cristo no último dia. Portanto, hoje, ao falar-nos que Cristo é o pão da vida, Ele nos faz este convite direto para que possamos crer nele e, crendo nele, possamos então ter a vida eterna e seremos por ele ressuscitados no último dia. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Permanecei, ó Pai, com vossa família e na vossa bondade, fazei que participem eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.